da Semana da Pátria. Então, esse evento é bala, tá? Tá, a gente vai fazer só uma introdução para ter uma introdução, né? Sim, com mas certeza. depois a gente ajusta Com e bota certeza, tudo com certeza. no lugar. Então, eu posso chamar de professor Padilla ou É, Padilla? chama porque é o que vai constar na urna e é Tá. como o pessoal me conhece. Tá. É uma história engraçada, porque que ninguém, nem minhas filhas me chamam de Luiz Roberto, tá? Tá. Eu posso falar, professor Padilha, daí eu posso te perguntar por que esse nome, daí... daí Pode ser. assim? Vem, Tá. fica bem. Isso aí, Eu tá conto bom. rapidinho, eu consigo resumir em menos de um minuto. E é uma história engraçada. Tá bom, vou perguntar então. Como todas, né? Vamos iniciar, daí a gente já vai, eu pergunto e você pode começar a contar. Estamos com... Reiniciei. Sim, não, reiniciei já. Foi? Tá gravando? Estamos começando mais um podcast do Partido Liberal de Porto Alegre e hoje estamos com um convidado muito especial, muito importante, que é o professor Padilla. Tudo certo? Tudo bem? Tudo já bom, Nath. Aproveitando, porque eu vi que a gente sempre chama você de professor Padilla e eu queria saber o porquê, de onde veio esse nome, qual a história desse nome. O professor, eu sou professor concursado de Instituição Federal do Ensino Superior desde 89, ou seja, é do tempo que os dinossauros andavam sobre a Terra, né? E eu tenho um vício profissional. Eu tenho um vício profissional que é ir a fundo nas questões e, quando me fazem uma pergunta, responder ela profundamente. E o Padilla, que é o patronímico de origem espanhola, eu sou descendente de Juan de Padilla, que no ano 1019 liderou o primeiro movimento contra o absolutismo a partir de Toledo, envolvendo Valladolid e Salamanca, na Espanha, e que são os precursores da luta contra a tirania, tá? Tanto que quando a Espanha toma a formatação atual, com as províncias autônomas, na época eram 17 províncias autônomas, depois foi ampliando, eles lavram um documento em 1769, encerrando o documento dizendo ser firmado sur la sangre, sobre o sangue de Padilla, que eles pronunciam Padilha, Bravo e Baldonado. Eu falo Padilla porque, se eu disser Padilha, quem nunca viu termina escrevendo com LH. E eu fiquei com um trauma de infância, porque quando eu tinha uns 8 anos, tive que 4 vezes botar, naquela época que eram uns... Tu ficava com os dedos pretos de tinta, porque eles chegavam lá para fazer e saía errado o nome, E o meu pai tinha morrido há pouco tempo, aquilo me magoava muito, tal, chorava. Então, eu sempre dizia Padilla. E quando eu fiz o que seria o segundo grau, eu fiz um curso técnico de eletrônica no Parobé, que na época era uma das melhores escolas, né? Par e passo com a formação do Colégio Militar, e eu fiz o curso técnico de eletrônica. E no terceiro ano, eles se deram conta que, pela nova legislação, reforma do ensino, nós éramos obrigados a ter matérias como ciências, geografia, história, e que lá era só entender. Eu já sabia fazer, no segundo grau, cálculo diferencial integral, né? Coisa que se aprende na faculdade de engenharia. E eles se deram conta, então eles precisavam ministrar essas aulas. Como eram vários cursos, eles fizeram um listão e, na pressa, dividiram aquele listão com centenas de alunos em 3 para ter essas matérias. Aí, na minha aula, tinha 18 Marias, 15 Márcias e 8 Luíses, sendo 2 Luiz Roberto, que é o meu nome. Então, ninguém era chamado pelo nome. Para gravar, o saudoso Jô Soares, que fazia um quadro na época, no programa Planeta dos Homens, tinha o quadro Vai Pra Casa, Padilha, que era muito engraçado. E aí, quando o professor chamava Padilha, aí todo mundo dizia, vai pra casa, Padilha. Aí mesmo que eu dizia, não, é Padilha com 2 L's, para ver se largava o meu pé, e não adiantou e pegou. Então, as minhas filhas me chamam de Padilha ou de Pad, como as pessoas mais... eu tenho uma netinha já com 2 anos, é vovô Pad. Que amor. Ah, é perfeito, isso aí. E pra gente também te conhecer um pouquinho melhor, a gente queria saber quando tu decidiu tomar essa decisão de se candidatar, como veio essa vontade na tua vida? Olha, sabes que isso, na verdade, retroage lá atrás, porque
a vida é feita de escolhas e os planos foram feitos para serem alterados, por isso que são planos. O meu plano, quando eu já havia me tornado um professor, antes da internet eu tinha mais de 200 publicações de artigos, capítulos de livros, tal, e com teses que até hoje são inovadoras. Tá? Ou seja, 30 anos atrás eu já pensava à frente, eu sempre fui muito visionário. E, aliás, até muito mais, tão visionário que era incompreendido. Tá? E era advogado bem-sucedido, porque o cliente bem atendido é a melhor propaganda possível, né? Um trabalho dedicado, sempre fui muito, né? De me dedicar àquilo que eu fazia e resolver, né? As pessoas até que não me conhecem não acreditam que toda a gama de ações que eu faço e procurando tudo fazer bem feito. Desde eu era presidente, presidi, fundei o Rotary Moinhos de Vento, outras ONGs, mas eu me dei conta que eu estava enxugando gelo, porque eu resolvia problemas que não deveriam existir, porque eram problemas decorrentes da corrupção, porque eu fui percebendo, o Brasil é o país mais rico do mundo. Nós temos uma riqueza enorme, só que ela não aparece, tá? Porque há todo um consórcio para promover a falsa ideia do coitadismo, de que isso e aquilo, etc. E não, nós somos uma semente de talentos inesgotáveis, tá? E de recursos naturais e de capacidade do povo, que essa miscigenação que existe, principalmente na região centro-sul do país, e com a invasão que se fez também, porque há um êxodo, nós temos um povo que é muito guerreiro. Tá? E eu me dei conta também, porque eu tinha um plano de quando chegasse na idade que eu estou hoje, né? E já com a vida feita, as filhas crescidas, eu fosse morar no exterior. Afinal, eu tenho dupla nacionalidade, tá? Eu também tenho nacionalidade espanhola. Meu pai nasceu em Jaén, Espanha, o berço do azeite de oliva. Dizem que é um dos melhores, se não o melhor. Lá acontece uma bienal do azeite de oliva a cada 2 anos. E então, eu me dei conta que se eu vou embora, eu estou abandonando o Brasil, tá? E outros, que é o país mais rico do mundo, nas mãos dos bandidos, e que isso ia me alcançar. A desgraça que ia ser consequente disso, olha o que ocorre na Venezuela. Olha, a Venezuela era o país mais rico, tá, da América Latina, tá? Um dos mais ricos do mundo, uma das maiores reservas de petróleo de boa qualidade do mundo. E eu estive lá, anos 90, ainda era bastante rico, e hoje a gente vê como está. Então, eu me dei conta que eu precisava ficar e lutar, e sofri muito, porque nós estamos lidando com gente capaz de tudo e mais um pouco. Eles assassinam não só reputações, tá? Não conseguiram me assassinar, porque eu sou instrutor de tiro, eu sou mestre em artes marciais, né? Então, o pessoal leva medo, tal. Mas tentaram já, tentaram me matar de várias formas, com perseguições e matando minha capacidade de agir aqui e ali, né? A gente termina sendo muito perseguido, tá? E num sistema jurídico que é bastante aparelhado, que isso é uma coisa... E eu lá atrás já dizia, visionário, um dos primeiros artigos que eu publiquei lá atrás, início dos anos 90, era sobre que a imparcialidade é a condição essencial da justiça. É impossível você ter justiça se não estiver sendo feita por alguém imparcial, porque é essa característica que difere a atividade de administração, onde o agente público age com poder, tá? No interesse que ele acha discricionariamente que é o melhor, e que nem sempre é, né? Que esse é o grande problema, e do judiciário, da justiça, onde um terceiro absolutamente imparcial, a legislação processual é cheia de regras sobre isso, tá? Que estão sendo ignoradas, tá? Chega a ser crime um agente da Suprema Corte agir de forma como eles agem, que eles julgam um processo que é que é manifesto interesse ou de
pessoas jurídicas ou pessoas até físicas com quem eles têm relações ou já foram advogados. É um negócio assim, ó, tu conta, eu interajo com juristas de fora, tu conta para alguém que é jurista em outro país, as pessoas ficam olhando, acham que não entenderam, acham que tu não domina o idioma e tu está te expressando mal, eles não acreditam que isso acontece no Brasil, é inacreditável. É teratológico, né? Então a coisa é muito séria, né? Eu também eu lá atrás, quando eu comecei as artes marciais, tá? Que a história é muito engraçada. Como eu perdi o pai e ele havia recentemente comprado uma televisão, eu tinha uma certa coisa assim aquelas televisões antigas com tubo de imagem, que era um negócio dessa comprimento, dessa largura, de madeira. As pessoas antigas vão se lembrar. Era uma Telefunken de 26 polegadas. Eu assisti um filme, provavelmente do Toshiro Mifune, tá? Akira Kurosawa, etc., que representava um samurai. Eu sempre costumo dizer que não existe perfeição. Se alguém parece perfeito, cuidado, está te enganando. Está te enganando. Nós somos seres humanos, nós somos cheios de defeitos. E o samurai, a figura do samurai, é cheia de defeito. Mas no filme aparecia só a parte ideal, a parte boa, que o samurai não mente. E se ele diz que vai fazer alguma coisa, ele faz. Se ele combinar contigo, te encontrar ali na esquina, estiver chovendo canivete, ele vai estar ali. Tá? Então, a honra, o código de honra, né? Então aquilo me impactou muito. E também, que estava presente, que eu tive a oportunidade de fazer isso, que eu fiz estágio no Japão, foi uma experiência fantástica para mim. E o japonês, ele tem um ideal de perfeição, e ele busca a perfeição desde que ele acorda até a hora de dormir, né? Então, aquilo tudo me impactou, eu fiquei com tudo aquilo, e eu era fascinado pela cultura oriental numa época que não havia internet. Sim, não havia internet, os mais novos, não havia internet. Eu sempre enfatizo isso quando eu leciono, que na época que não havia internet, as pessoas ficam me olhando assim, esse cara deve ser pré-histórico, né? Sim, é pré-histórico. E eu fiquei com aquilo e eu queria praticar artes marciais, até que um dia eu tive a oportunidade de começar em 1975, né? E comecei a me interessar pela medicina oriental e eu faço acupuntura, eu sou praticante, mas a acupuntura com a mão, do yin, eu tenho uma habilidade muito boa. Já fiz coisas milagrosas, de pegar uma pessoa que caiu, está com o joelho inchado, e ali conversar com a pessoa enquanto faz o do yin. Quando a pessoa vê, o joelho desinchou. Passar dor de cabeça, de garganta. Sabe, umas coisas assim que parece milagre, né? Mas que, na verdade, é energia, tudo é energia, né? O que a gente não compreende, a tecnologia que a gente não compreende, a gente tende a achar que é magia, que é milagre, né? Então, eu tenho essa habilidade. Depois de um certo tempo, eu comecei a buscar também informações sobre a questão da alimentação funcional. Lá atrás, era final dos anos 80, que eu conheci a obra do Linus Pauling, que é uma das poucas pessoas que tem 2 prêmios Nobel. Ele ganhou o prêmio Nobel por ter aperfeiçoado aquela tabela periódica de elementos, que todo mundo conhece. E aí aquele $1 milhão, que na época era muito mais que 10, 20 milhões de dólares hoje, ele usou para criar uma fundação e começou a trabalhar a questão como ele era bioquímico, né? Começou a trabalhar a questão da alimentação funcional, e ele foi muito além. Ele curava de a pessoa sobreviver, paciente terminal de câncer com 200 gramas de vitamina C por dia. É um negócio absurdo. Imagina, 200 gramas de vitamina C é um negócio tamanho dessa xícara aqui de vitamina C que a pessoa tomava por dia. Ela ficava tomando, né? E as pessoas se curarem, né? Então, ele começou, foi onde eu comecei a perceber a questão Na época, eu ainda acreditava na mentira que contam que o solo brasileiro é pobre, tá? E que aí as plantas não têm magnésio para absorver. Mas, na verdade, o que acontece? Elas não absorvem magnésio porque usam muito potássio na adubação, e o potássio não permite que o magnésio suba. Tanto que tem uma planta que eu já distribuí 5.000 mudas, que é a bertalha, que veio da Índia, tá? Que alguns chamam de espinafre indiano, que é extremamente nutritiva, que tu põe num solo mesmo que seja pobre, ela consegue tirar bastante magnésio. Perfeito.
E agora vamos seguir. Queria saber um pouquinho dos teus projetos, das tuas ideias aqui para nossa capital. Para a nossa capital. Bom, primeiro nós temos que reconstruí-la, mas Claro. nós temos que reconstruí-la de uma forma eficaz, né? Enfatizando o empreendedorismo, a meritocracia. Tá? Nós não podemos descambar a questão da violência. Eu costumo dizer que direitos humanos é para os humanos direitos. Tá? Direitos humanos é para os humanos direitos. Nós temos que colocar em Porto Alegre a questão de zoneamento. Os clubes de tiro não pode instalar aqui e ali se tiver escola perto, mas o clube é completamente vedado. Sim. Não sai nem som. Tá? Que importa uma coisa para outra? Porque o armamento as pessoas... Não, as pessoas que fazem isso, elas têm que passar por um teste psicológico que é extremamente... Leva horas fazendo teste extremamente rigoroso. Passa pelo teste de manuseio, onde os instrutores de armamento e tiro da Polícia Federal, eles são treinados para criar um estresse tremendo para ver se a pessoa vai cometer algum deslize. Está rodado, não tem mais ou menos. Né? É que nem karatê, como no filme Karate Kid tinha isso. Karatê não tem mais ou menos, Daniel San. Ou é karatê ou não é. Tá? E é muito eficaz. Né? Mas um dos projetos, já que eu falei em karatê, é nós fomentarmos projetos sociais, porque o karatê gera muita disciplina, ele tem um potencial pedagógico que nós precisamos explorar no contraturno escolar, onde nós também queremos promover uma sinergia entre os idosos e as crianças, que é uma coisa que já tem sido feita em vários locais do mundo com... Olha, resultados fabulosos. Falando nos idosos, nós precisamos fomentar os espaços sênior, onde os idosos vão viver e conviver com pessoas e conectar esse espaço sênior com os albergues dos animais, porque os idosos vão ter muito mais disposição de tempo e emocional para cuidar dos animais e fomentando dentro disso tudo parcerias público-privadas. Porque essas parcerias público-privadas, elas são essenciais para que funcionem as coisas de uma forma orgânica. O poder público tem limitações de recursos, o poder público tem limitações burocráticas da legislação, o poder público tem as limitações que são decorrentes dos interesses escusos, dissimulados, daquele sujeito que começa a botar defeito e a pilhar contra e junta gente para falar contra, porque, na verdade, o interesse dele é outro. Exemplo. As pessoas mais absurdamente ricas e influentes são aquelas que fomentam os movimentos de esquerdistas, de invasão disso, de destruição daquilo, de pilhagem. Por quê? Porque sempre que há o caos, sempre que alguém tem problema, tem prejuízo, muitas dessas pessoas não conseguem se recuperar rapidamente e elas terminam tendo que se desfazer de bens, de patrimônio. E eles vão lá e eles têm dinheiro, eles compram aquele mercado, eles assumem. A revista Forbes, de novembro de 2020, o ano que não existiu, né, é o que eu costumo dizer, a revista Forbes ela fez reportagem sobre os bilionários, que naqueles 6 meses de lockdown haviam mais do que dobrado as suas fortunas. Teve um que tinha 19 bilhões de dólares de patrimônio no início do lockdown, 6 meses depois ele tinha 53 bilhões de dólares. Qual é o segredo do milagre da multiplicação do patrimônio dele e que... né? Nada se cria, tudo se transforma, esse patrimônio saiu de outras pessoas, de muitas, né? Era o caos, a quebradeira, tá? A falência, e ele ia lá e comprava a preço de banana em fim de feira. Perfeito. E a gente já está se encaminhando para o final, então eu gostaria que o senhor olhasse para a câmera e falasse, deixasse uma mensagem para os seus eleitores do porquê votar em ti e finalizar com o teu número. Sem saber que existia essa conspiração de pessoas absurdamente ricas e influentes, verdadeiro cartel que envolve o narcotráfico e tudo que é de mal, são a origem de todo mal, eu já
atrapalhei muito os planos dessa gente. Eu impedi a Big Pharma de assumir o controle da produção de alimentos e acabar com os orgânicos. Você tem orgânico aí? Agradeça ao professor Padilla. Tá? Já atrapalhei plano dos partidos das trevas aí, de aparelhamento aqui e ali, enfim, eu sempre denunciava, né? Antes mesmo até de saber o que eu sei hoje, que é conhecer o inimigo, né? E tudo isso é uma lista longa, não dá tempo de nós aqui. Eu organizei as audiências públicas na Assembleia Legislativa, né, em defesa da verdade, em defesa da vida do bebê, promovendo a vida, né, os movimentos, etc. Se eu fiz tudo isso, tá, porque eu simplesmente achava que era correto, e se eu vejo alguma coisa incorreta, eu luto contra, como vereador, como teu representante, eu poderei fazer muito mais. E o meu número é 22-922. Por que o 9? Porque o 9, e está no meu material, ele parece muito com o feto, porque eu sou um defensor da vida desde a concepção, 9 meses antes, em média, né, do nascimento, né? E eu só tolero aborto nos casos previstos em lei, que é o estupro, que gera uma violência, que é preciso romper aquela violência que gera o trauma, e a cefalia, né? Fora isso, o aborto, você está assassinando um bebê que a legislação protege até o direito. O nascituro tem os seus direitos sucessórios garantidos se morrer o seu genitor enquanto ele está no berço, mas as pessoas vão lá. E é uma coisa assim, ó, nós não deveríamos nem ter que defender essa pauta, porque isso é tão absurdo, é tão desumano, que nós não deveríamos nem ter que defendendo. Por quê? Porque se permitiu que as narrativas crescessem, e isso a gente não vai permitir mais. Seremos a voz ativa dos valores que devem ser preservados, mas com visão no futuro e a capacidade de transformação e criação para reconstruir a nossa cidade. Professor Padilla, 22-922. Isso aí, fechou, Léo? Fechou. Muito